Boa noite. É com alegria que mais uma vez dirijo-me a vocês. Dando continuidade aos trabalhos da Casa da Esperança, estamos mais uma vez reunidos virtualmente para a realização de mais uma doutrinária. Nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de buscarmos mais conhecimentos que, se colocados em prática, nos ajudarão a sermos melhores. Agradecemos ainda a todos que estão conectados, em especial aos irmãos espirituais que dão sustentação às nossas ações e a tantos outros irmãos que necessitam da nossa ajuda para o bom entendimento da nossa atividade. Que assim seja. Passemos agora à leitura do Evangelho, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por ele. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Para nossa reflexão. A mensagem de hoje será proferida pela nossa amiga e facilitadora Cláudia, cujo tema é o capítulo 20 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. A caridade desconhecida é o capítulo. Seja muito bem-vinda, Cláudia, e tenha uma boa palestra. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui de novo reunidos nesse novo ciclo que se inicia neste ano, um ciclo que a gente traz as velhas expectativas, mas que bom que sejam velhas, porque isso quer dizer que a gente entende que a gente está trazendo essas expectativas há muito tempo, está amadurecendo e entende que elas são necessárias para o nosso crescimento. E ao lado dela, nós trazemos também outras expectativas de esperança, de mudança, de atuação, de transformação. E é nessa energia, nessa felicidade de estar aqui podendo contribuir para trazer a Casa da Esperança para dentro da casa da gente, que a gente continua o estudo do livro Jesus no Lar, no capítulo 20. E é um capítulo que, para a primeira palestra desse ano, a gente vai falar de um tema extremamente recorrente nas palestras espíritas. É um tema batido, é uma figurinha fácil para todos nós falamos sobre ele, exercitamos, buscamos, compreender. Em todas as palestras que a gente assiste ou livros que a gente leia, que tenham o cunho cristão espírita, ele vai estar lá, esse tema, É um tema conhecidíssimo de todos nós, mas é um tema extremamente substancial para a doutrina espírita e do ensinamento do Cristo. Que tema é esse? A caridade. E hoje a gente vai falar sobre a caridade, que é esse tema já tão falado, sobre outra perspectiva, que é a perspectiva da história contada por Jesus nas reuniões na casa de Simão Pedro, e o nome é a caridade desconhecida. Então vamos tentar entender qual é esse tipo de caridade que ainda nos é desconhecida.
E vamos direto ao texto. Nessas conversas na casa de Simão Pedro, era uma noite que se falava muito sobre a prática do bem. E todos queriam participar, né? Porque todos têm uma opinião sobre caridade, né? Mas a pergunta que não queria calar naquela noite era a seguinte: como expressar compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? E diante dessa pergunta, ali estavam e eram inquiridos algumas pessoas de posses, né, daquela comunidade. Mas quando eles eram invocados, eles admitiam que somente aquelas pessoas poderosas na terra se encontravam na altura de estimular o que eles chamavam de piedade ativa, que era aquela piedade do fazer materializado nas coisas, né? Na questão monetária, na questão das posses, do dinheiro, né? De ter a compaixão através dessa doação das coisas materiais. E nesse sentido, Jesus vai interferir e vai contar a história de um moço que ele tem dentro de si essa consciência de que ele precisa fazer o bem. Então, ele passa a vida dele ajudando as pessoas com o que ele tem. E naquele momento, o que ele tem é essa escuta, esse cuidado com o outro, esse estímulo que ele dá a todos aqueles que vêm procurando um conselho, né? Querendo uma ajuda, né? Espiritual, moral. Mas, ao mesmo tempo, esse servidor do Senhor, ele se angustia muito, porque ele não consegue exercer aquela caridade que era mais conhecida. Então ele queria muito poder distribuir um agasalho, dar um pão, um mantimento a quem precisasse, mas ele era uma pessoa de parcos recursos. Então ele era uma pessoa que vivia numa extrema pobreza. Ele trabalhava, mas todo o trabalho dele só dava para a subsistência da família. Ele tinha muitos filhos e ele vivia como um escravo do lar. Pouco que ele recebia, mal dava para o sustento das pessoas que estavam sobre a tutela dele. Então ele reconhece ao longo da vida dele que é vedado a ele, que talvez permaneça vedado a ele, contribuir materialmente, fazer o que ele chama de caridade pública. É uma caridade em grande escala, que só conseguiria fazer quem tem recursos monetários. E quando ele percebe que isso ele não pode fazer, ele continua fazendo o que ele faz, assistindo aqueles no como ele consegue, com os recursos que ele tem, que não são financeiros, mas ele entende que ele precisa guerrear o mal em todas as circunstâncias na sua marcha na terra. Então ele começa a perceber que ele precisa lutar primeiro contra as tentações e contra a maldade que se encontra dentro dele. E ele vai seguindo a vida. Nesse sentido, ele começa a ser uma pessoa extremamente vigilante, né, de todos os pensamentos, de todas as coisas que ele ouve, de todas as coisas que lhe são sugeridas. E o texto diz: assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. E quantos pensamentos inferiores nos são sugeridos, né? E nós acolhemos esses pensamentos inferiores ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. Então ele passa a ter esse cuidado nessa convivência, nessa interação com o outro. Então toda vez que uma maledicência chega a ele acerca de alguma pessoa, ele tenta contemporizar, ele tenta buscar naquela pessoa de quem se fala mal, pelo menos uma virtude, para que se atenue. Quando de repente uma pessoa com uma energia mais raivosa chega perto dele, ele tenta se afastar um pouco, entendendo que aquela pessoa é um doente da ira, como ele fala no texto, né? E que é uma pessoa digna de tratamento. Então ele se recolhe à quietude, que aí é uma virtude da paciência, espera passar, porque vai passar. E ele entende os insultos alheios como algo que ele não deve reagir. E ele prossegue tratando aquela pessoa que o ofendeu com a fraternidade habitual. Então ele passa a ter uma vigilância
com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com o seu entorno muito grande e vai seguindo a vida. Então ele adota para ele mesmo as diretrizes que ele entende como coisas que vão fazer ele realmente seguir no caminho do bem, como ele sentia desde o começo, que ele era chamado para esse trabalho da beneficência, da benevolência e da caridade. Só que num dado momento, no final da jornada dele, quando ele está próximo à morte, ele começa a ficar muito preocupado se ele realmente fez o que deveria fazer. E quando ele finalmente passa para um outro plano espiritual, quando ele desencarna, ele é recebido com festa, né? Ele é aureolado, diz aqui o texto, por um brilhante diadema. E ele começa a se indagar em lágrimas. Por que aquilo está acontecendo? Qual a razão de eu estar recebendo esse prêmio? E ele vai ser informado pela espiritualidade que a recompensa se refere à jornada triunfante que ele havia feito. Porque ele consegue uma posição de um destaque enorme quando ele consegue vencer a guerra contra o mal. Lembra que ele fala lá no começo? Ele entende que ele podia perfeitamente guerrear o mal dentro dele. Então, a espiritualidade diz a ele que ele se fizer um valoroso empreiteiro. Ele foi um trabalhador valoroso. Ele trabalhou nele mesmo de uma forma de muito sucesso. E aí, Jesus, ao terminar de contar a história desse moço, ele olha aquelas pessoas que são aprendizes como nós. E calmamente, profundamente, ele conclui: vamos distribuir o pão e a cobertura. Acendamos a luz para a ignorância. Intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico, sereno contra o mal, num esforço diário, diuturno, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. É essa coroa da caridade desconhecida que esse moço da parábola, ele consegue entender quando ele vai para outro estágio, né, do plano de vida dele. E aí nós nos perguntamos: qual é a caridade que nós conhecemos? A jornada desse servo me lembra muito a oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Se a gente for entender esse texto, é exatamente isso que esse servo faz na caminhada dele. E no fim dessa caminhada, ele foi caridade. Isso é muito importante para que a gente entenda, porque quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, existe uma pergunta muito específica, né? Allan Kardec pergunta na questão 886, né, no Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Vamos dar uma frisada nessa pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Isso é muito importante. A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Então é uma pergunta muito direta, é uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito específica. Porque no começo dessa nossa conversa, eu dizia, é um tema batido, é uma figurinha fácil no meio espírita, no meio cristão, né? Falar sobre caridade. Todos nós temos um conceito de caridade. Eu tenho o meu conceito de caridade. Se eu perguntar para você, você com certeza tem o seu conceito de caridade. Nós vamos juntar algumas palavras e vamos dizer: caridade para mim representa isso, caridade para mim
é isso. Caridade é um conjunto de coisas, caridade é um sentimento, caridade é um movimento. Cada um de nós vai ter o seu próprio conceito de caridade. E esse conceito, ele é construído a partir de quem somos. A partir do meu lugar de fala, a partir das minhas experiências, a partir das minhas oportunidades de ser caridoso, a partir daquilo que tudo que eu aprendi quando foram caridosos comigo, né? Mas mais precisamente a partir da bagagem espiritual que nós estamos trazendo ao longo das várias e várias vidas em que nós estamos no caminho para evoluir. Falando isso, a gente volta para a importância. Nós não queremos saber qual é o meu conceito de caridade, nem qual é o seu conceito de caridade. Por quê? Porque o meu conceito de caridade, o seu conceito de caridade é um conceito falho. É um conceito limitado ainda. Por quê? Porque nós não somos espíritos puros. Nós não somos espíritos evoluídos. Kardec, ele pergunta a única pessoa com competência para responder o que é caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A gente vai perguntar para quem sabe. E nesse caso específico, você pergunta para quem é caridade. Só ele pode responder qual é o entendimento dessa palavra. E a resposta da espiritualidade é que Jesus entende a caridade como benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Três coisinhas, né? Uma resposta composta de três virtudes, né? 3 comportamentos virtuosos que a gente vai passar a vida perseguindo. Até aqui nós já vimos que esse conceito, que todas as palavras, elas são o que a gente chama de polissêmicas, ou seja, uma palavra tem vários sentidos. Mas qual o sentido que me interessa hoje, agora? Qual o sentido que me interessa da palavra caridade para a minha vida, para a nossa vida? É o sentido que Jesus dava à palavra caridade. E aí, o que a gente percebe é que Jesus estabelece, no seu entendimento do que é caridade, 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. O que é ser benevolente? Né? Benevolente é bondade, é ser bom, é trabalhar no bem. Né? O que é ser indulgente? É a capacidade da gente tolerar no outro aquilo que a gente não aceita. É a gente transcender os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e abraçar o outro dentro daquilo que nos é possível. É ter uma medida de tolerância para com as imperfeições dos outros, porque nós somos imperfeitos. Só partindo desse ponto, a gente já deveria, a indulgência deveria ser uma virtude fácil para a gente. Né? Só bastava se reconhecer imperfeito para olhar o outro com empatia. Né? E dentro dessas 3, e o perdão, que é desculpar as ofensas. Né? Que é essa capacidade de não jogar a pedra da culpa no outro, de entender que o outro tem imperfeição, que o outro erra, mas que eu posso transpor isso tudo, porque ele é um ser em construção, em transformação, assim como eu também sou. Então, de tantas virtudes, por que escolher apenas 3 para compor o conceito de caridade no entendimento de Jesus? Talvez porque essas 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão, ela seja a base de tudo que nós precisamos para evoluir. E por que caridade é isso? Porque caridade é a virtude por excelência, ela comporta tudo. Né? Não é à toa que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo inteiro cuja frase é: fora da caridade não há salvação. Não é fora, como diz Paulo, não é fora da igreja, não é fora da verdade, é fora da caridade. E aí, caridade, algumas traduções, no amor, né?
Fora da caridade não há salvação. Que salvação que a gente fala para o nosso entendimento? A salvação é a transformação moral para uma evolução espiritual. É dessa salvação que a gente fala. E fora desse conceito que Jesus tinha de caridade, não há como a gente evoluir. Então, nenhum espírito vai atingir o estado, né, de espírito puro, um estado de salvação, sem praticar a caridade. A caridade é o ponto substancial da doutrina espírita, né? É um ensinamento básico da doutrina espírita. Paulo, em Coríntios 13, que todos nós conhecemos, ele elege a caridade como a mais importante, como a mais excelente de todas as virtudes. Paulo nos diz: ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu dominasse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar montes, montanhas, se eu não tiver amor, e aí a gente fala aqui no sentido que o texto tem, se eu não tiver caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, dentro desses dois pontos, esses dois parágrafos da carta de Paulo aos Coríntios, eu gostaria que a gente segurasse dois conceitos aqui. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. E se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A gente vai entender por quê um pouquinho mais adiante. E aí a gente se pergunta, nesse conceito, nessa proposta de se trabalhar a caridade desconhecida, junto a essa questão do Livro dos Espíritos, a 886, né, que é como Jesus entendia, compreendia o que era caridade para Jesus. A pergunta que não quer calar é essa. A gente se pergunta, qual é a caridade que nós temos o conceito? Caridade é algo que podemos fazer? Isso é uma pergunta, é uma proposta para que a gente pense. Caridade é algo que podemos fazer? Caridade se faz? Se a gente vai para o conceito que a gente acaba de ver da resposta da questão 886, a gente vê que a base da caridade, a substância, são 3 virtudes, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. É possível que eu diga, eu vou fazer benevolência, eu vou fazer indulgência, eu vou fazer perdão. A gente fala assim? Não, nós não falamos assim. E é interessante porque a forma que se constrói o discurso, a forma que a palavra se coloca para a gente, diz muito do qual significado ela precisa ter na nossa vida. Nós não fazemos benevolência. Nós não fazemos indulgência. Nós somos benevolentes e somos indulgentes, ou precisamos ser benevolentes. E precisamos ser indulgentes para com todos e para com as imperfeições dos outros. Então a gente já viu que do ponto de vista semântico, fazer indulgência e fazer benevolência é um pouco descontextualizado. Da mesma forma, o perdão. A gente não faz perdão. Por que a gente não faz perdão? Porque a virtude de quem perdoa é exercer misericórdia. E é essa palavra que eu gosto tanto, depois que a gente vai estudando e compreendendo, né? Misericórdia é aquele que tem um coração compadecido, né? Ter compaixão, se colocar um tanto no lugar do outro, ter empatia. Então a gente só perdoa quando a gente exercita a misericórdia. Então até aqui
a gente percebe que a gente conjuga, né, as coisas de uma forma muito errada, às vezes. A palavra caridade, enquanto substantivo, ela não deveria ser conjugada com o verbo fazer. Ela deveria ser conjugada com o verbo ser. Ou também com o verbo ter. É preciso ser caridoso. É preciso ter caridade. E se a gente volta para Paulo, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse do verbo ter, eu nada seria. E se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, esse conceito de caridade, que é a caridade mais fácil, que a gente conhece das doações, esse é um passo muito importante? É sim, é um passo extremamente importante. Quando a gente observa o planeta que nós vivemos, o país que nós vivemos, as desigualdades que se põem entre os seres, os indivíduos, as discriminações, as injustiças sociais, a gente entende que que essa caridade material, ela ainda é um estágio importante. Talvez ela seja o estágio em que o estágio de acesso, a porta de acesso, para que a gente compreenda que caridade é preciso ser, que caridade é preciso ter. Mas às vezes a gente só consegue aprender fazendo. Então é muito importante também que a gente estenda essa mão. Mas que quando a gente não tiver essa oportunidade, essa condição de fazer a caridade material, a gente não fique na ociosidade e faça como o moço da parábola e procure fazer aquilo que é possível, que nos é dado. Nos é dado acolher, nos é dado ouvir, nos é dado confortar, nos é dado estimular o outro. E isso é uma grande caridade. Então, para que a gente continue pensando nesse caridade como algo que devemos ser em vez de apenas fazer, eu trago umas questões de um texto bem interessante de um palestrante espírita, um estudioso espírita, que é o Cosme Massi. Ele tem um artigo chamado A Caridade segundo Jesus e Kardec, por Cosme Massi. Nesse artigo, ele fala que o exercício desse ser caridoso e a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos é uma forma da gente exercer o nosso crescimento. E por que ele diz isso? Porque ele fala que na resposta dessa questão se encontra uma fórmula para que a gente interaja com o nosso semelhante. Porque a gente está aqui para que a gente vá convivendo, interagindo, aparando as arestas, fazendo com que a gente possa exercitar o ser caridade, o ser luz, né? Através da bondade, através da tolerância e através do perdão. E aí ele nos diz o seguinte, que tanto essa resposta, ela é um passo a passo de como deve ser o nosso agir com o nosso próximo, trazendo aquele amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus nos ensina. Ele fala assim, que qualquer pergunta que a gente faça com relação às relações interpessoais pode ter e deve ter resposta na caridade. E aí ele nos faz a questão assim, como deve ser a minha ação para com o próximo? Ele fala, a caridade responde com benevolência, com bondade. Ao pensar, julgar ou avaliar o próximo, como devo proceder? E aí ele vem no segundo ponto da resposta. A caridade responde com indulgência. O que é indulgência? A tolerância das imperfeições do outro. E a última pergunta, como devo receber a ação do próximo para comigo? E a caridade responde com a última virtude, com perdão. E essa proposta que ele nos traz é muito interessante, porque ele nos chama
a entender o que é que Jesus nos propõe, que é exatamente ser caridade, ter caridade. E aí, quando o ser e o ter for uma coisa comum em nossos corações, fizer parte da nossa construção espiritual, do cerne dos sentimentos mais importantes e dominantes no nosso espírito, fazer caridade, vai ser uma consequência gritante para todas as pessoas. Então, a gente se despede com grande felicidade, lembrando a oração de São Francisco, para que a gente seja luz onde houver trevas. E se essas trevas forem dentro da gente, que a gente se faça luz. Muita paz para todos. Até o próximo encontro. Obrigado a todos e à Casa da Esperança, esse lugar que nos acolhe, independente da forma. Boa noite. Agradecemos a Cláudia por mais uma excelente reflexão. Certamente, Cláudia, pensaremos bastante sobre o assunto com a finalidade maior de, na medida do possível, praticarmos a caridade. Agradecemos a espiritualidade que se fez presente na condução desse trabalho. Deus, Pai de todos nós, Condutor supremo da humanidade e da vida, agradecemos, Senhor, por mais um dia de aprendizado, momento em que os nossos corações vibram pela prática do bem e pelo exercício do amor. Protege-nos, Pai, de todo o mal existente no planeta e ampara, acima de tudo, aos mais necessitados. Misericórdia, Senhor, para essa gente que atravessa um momento tão difícil nesse processo de transformação da Terra. Gratidão, Senhor, pela vida e pela chance que temos de contribuir para nós mesmos e para todos que estão ao nosso redor rumo à melhoria, fator primordial do processo evolutivo. Que assim seja. Convidamos agora a todos a participarem do passe coletivo e, em seguida, aos tradicionais abraços. Uma ótima noite para todos vocês e tenham muita paz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.